Muito boa noite a todos, pessoal. Estamos entrando no ar aqui, hoje domingo, dia 26 de junho, conforme a gente combinou aqui às 19 horas. Hoje eu estou com a ilustre presença aqui de um irmãozão aqui já meu, Dória Oliver, do canal Rádio Opa. Boa noite, Oliver. Tudo certo por aí? Boa noite, Thiago Lima, canal Desperte, né? Prazer imenso, cara, eu estar aqui com você, né? Para mim, uma alegria, assim, tem tamanho, cara. Sem palavras, eu acho que não tem nem como expressar essa alegria de estar aqui no seu canal, fazendo parte desse hangout de hoje. E, assim, conhecendo um irmão, né? Um irmãozão também, eu posso dizer. Até pelo trabalho que eu já pude ver, uma pessoa de muito entendimento e que pode estar, assim, acrescentando muito, né? Na minha vida, nessa caminhada, nessa nova caminhada, né? Que fora do sistema e buscando aprender mais, cada vez mais, do nosso Pai, nosso Eterno. Estou feliz, Thiago, muito feliz de estar aqui com você, viu? Muito obrigado pelo convite. Legal, Oliver. Também estou bem feliz, cara, de estar fazendo esse bate-papo aqui com você. Bom, o tema hoje, para o pessoal aí que está chegando agora, é o Messias pregou contra a religião. Eu achei bem legal a gente focar nesse tema, Oliver, porque é um tema que, em vários comentários de alguns vídeos que eu já fiz, muitas pessoas ficam meio que assim, na dúvida, quando eu falo contra a religião, alguns pensam que eu sou ateu, alguns pensam que eu estou falando contra o Messias, contra até mesmo ao Criador, né? E eu achei bem legal a gente abordar esse tema, mas antes disso, eu queria meio que fazer para a gente se conhecer melhor e passar para o pessoal também, falar sobre o nosso pessoal, como foi que você saiu do sistema religioso, como começou tudo isso na sua vida, e aí você fala um pouco sobre você, se eu posso falar um pouco sobre mim também. Beleza, Thiago. Na verdade, eu fiquei, Thiago, praticamente desde 98, né? 1998. Eu, na época, não lembro agora a idade que eu tinha, mas eu era bem jovem, né? Hoje eu estou com 34. Então, eu passei um momento difícil nesse período, né? Porque, vamos dizer assim, a coisa da juventude, né? Adolescência e tal, e a gente acaba tendo várias descobertas e tudo. E acabou que eu comecei a ir para um caminho, vamos dizer assim, meio que errado, né? Eu comecei a beber, a fumar, usar drogas, coisa da juventude, né? Então, até que um senhor, né, uma pessoa de idade, veio falar de Jesus para mim. Eu achei muito, muito bonito a forma que ele falou e aquilo me mexeu muito no meu sentimento. E eu perguntei, onde é esse local que você fala desse Jesus aí? Ele disse, rapaz, é uma igreja, tal, assim, assim, assim. E eu comecei a frequentar, né? Comecei a ir para essa igreja. Eu passei, eu acredito que, mais ou menos 3 meses nessa igreja, e teve um problema dentro, um problema interno da igreja, né? Aí vem a grande questão, né? Seria mais ou menos assim, né? Na linguagem, vamos falar na linguagem evangélica, né? Alguns queriam ser, como é que chama? Renovados, né? Uma parte queria ser renovada e outra parte queria continuar sendo tradicional. E aí houve um rompimento, né, dos membros da igreja, e muitos saíram, né? Muitos saíram e outros ficaram. Prevaleceu, vamos dizer assim, os conservadores, como é que chamam, os tradicionais. Prevaleceu os tradicionais. E eu, naquela confusão toda ali, eu fiquei super perdido, cara. Eu não sabia o que fazer. Justamente aquele rapaz, aquele senhor que me chamou para ir para a igreja, ele queria a renovação e ele saiu. Ele saiu da igreja. Eu fiquei, aí, e agora? Para onde é que eu vou? Eu fiquei assim, sabe? Naquele fogo cruzado, né? Acabou que eu saí da igreja, né? Saí, fiquei 3 meses, saí mais uma vez. E, num determinado momento, mais uma vez, eu voltei a ver. Eu vi uma igreja que era bem perto da minha casa, que eu passava, nunca tinha dado atenção àquela igreja, né? Como foi uma coisa, pô, que igreja? Eu comecei a ir para esse local. Lá encontrei a minha namorada, que hoje é minha esposa, né? Isso me motivou também, não nego, a ter ficado na igreja, né? Comecei a gostar dela, uma pessoa muito legal, a gente, de certa forma, tinha muito em comum. Isso foi me ajudando a ficar na igreja, foi me ajudando a ficar na igreja, foi me ajudando. Então, namorei com ela 2 anos,
depois noivei, né? E com mais 2 anos de noivado, eu casei com ela. Ou seja, 4 anos, 5 anos mais ou menos para casar. E o que mais levou também assim a questão de eu ter corrido para casar foi porque eu perdi minha mãe em 2003, em 2004 eu casei. Então assim, de certa forma um motivo, né, ou até mesmo uma desculpa para poder eu correr para casar. Mas assim, meu pensamento também da questão do que os pastores me ensinavam, né, os líderes, que tinha que casar, que o cristão tem que casar, aquela coisa toda, tal. Não estou dizendo aqui, Thiago, que casar é uma coisa ruim, não. Eu estou falando porque muitas das vezes, eu acredito, hoje eu penso assim, que se deveria dar uma instrução melhor. Eu sei que nas instituições nem sempre vem o melhor. Muita coisa ruim e principalmente coisas que vêm contra o nosso próprio Criador. Mas eu digo assim, na questão visando a parte social, eu acho que eles deviam explicar melhor, né? Porque não é só chegar, né? Tem muita coisa que envolve e eu não estava preparado, né? Eu não tinha uma estrutura ideal para isso e por conta da pressão de não posso estar em pecado, não posso pecar, não posso... E isso me levou, quem sabe assim, uma decisão equivocada. Não pela pessoa que está do meu lado, está até hoje comigo, não é por isso, mas por conta de não me preparar melhor, né? Então é isso, Thiago. Eu, no finalzinho de 2004, nós estamos em 2016, exatamente, 2004, na verdade, no finalzinho de 2013, 4, não falei errado, 2013, 2004, eu comecei a ver muita coisa na instituição, né, que a gente chama de igreja. Vamos falar igreja para facilitar. Na Igreja Batista, que eu fazia parte, eu fiquei mais de 15 anos, e eu via que comecei a ver muita coisa errada, cara. Dentro, né? Eu digo dentro mesmo da igreja. Assim, como era membro velho, muita coisa chegava até a mim e eu ficava sabendo. O pastor pegando irmãs da própria igreja, né? Os irmãos pegando as irmãs, traição, uma coisa, né? Dinheiro, cara, muito dinheiro sendo desviado. Então, isso criou uma revolta e começou tudo porque eu era do Ministério de Louvor, eu tocava, né, na igreja, e tinha um cara que tocava comigo lá, e ele ao mesmo tempo que ele era líder do louvor, ele era tesoureiro, cuidava da parte das finanças. E ele começou a desconfiar de coisas erradas, e aí começou a pressionar, né? Aí o pastor fez de tudo, cara, para afastar ele, né? E em uma determinada sessão, onde ia renovar a diretoria, o pastor indicou 2 nomes e tirou o nome desse rapaz de fora, né? Eu achei super estranho. Eu sabia de algumas coisas, né? Então, naquele momento, eu me levantei a mão e disse, não, eu tenho uma pessoa para indicar. Aí, fulano e tal. Aí, você tem ideia, a igreja, né? Toda ela foi em votação e votou a meu favor, ou seja, a favor do que eu indiquei. Todos na igreja. Então, aquilo ali foi uma afronta para ele, cara. Até então, ele não tinha nada, assim, contra mim diretamente, né? Mas naquele momento que ele não conseguiu fazer a manipulação dele, a forma que ele queria conduzir as coisas, e eu me meti, meio que de gaiato, sem saber também, né? Eu só sentia, assim, que ele fazia o meu trabalho, o Valmir fiscalizava bem as coisas, eu já tinha ouvido e visto algumas coisas erradas, então eu percebi que ele seria a pessoa ideal para se manter naquele carro, né? Falando da coisa evangélica, do sistema, precisa entender. Isso. Então, tá dando para entender. Legal, olha. Pode continuar. Então eu disse, pô, o cara tem que continuar ele, porque ele fiscaliza, ele tem a preocupação, é um cara super correto. Ele deixava no mural, tinha um mural lá, ele deixava tintim por tintim que entrou, quem pagou, quem deu dízimo, quem deu oferta. Ele era super detalhista, era super sistemático, certo? E até na música mesmo, quando a gente ia ensaiar, ele tinha uma coisa assim, que se não tivesse bem, ele ficava assim, contando o tempo, perdeu o tempo, tá fora do tempo. Ele tinha, né, as qualidades dele. Então, naquela hora que o pessoal voltou e aprovou a minha indicação, cara, o mundo, eu digo a questão lá, o mundo, igreja, né, instituição, caiu sobre mim, cara. Rapaz, foi perseguição de tudo que era jeito.
tudo, me afastaram do Ministério do Louvor de imediato. Ele me chamou para uma conversa e falou, olha, porque eu tinha uma banda também, né? Eu tocava numa banda e tocava no Ministério do Louvor. E nunca atrapalhou, nunca teve problema. Porque, assim, eu dava prioridade ao Ministério do Louvor. A banda era só um hobby. Eu gostava de tocar. Aí ele me chamou e falou, ó, você ou fica com a banda ou fica no Ministério, você vai escolher. E eu já mais ou menos sabendo que ele queria me afastar, eu disse, rapaz, eu não tenho que escolher nada. Quem tem que escolher é a igreja, né? A diretoria que vai dizer, o pessoal que vai dizer se eu vou continuar ou não. Eu estou no meu trabalho, eu continuo no meu trabalho. E aí, no final do ano, que sempre tem as trocas, ele não indicou meu nome. Eu também não quis, na verdade, eu já fiquei frio com aquilo. É uma tática que também é usada, né, para poder afastar as pessoas que estão sendo mais ou menos, vamos dizer assim, uma pedra, né, de tropeço para como é que fala, as ideias dele, né, para os projetos dele. Aí eu fui esfriando. Aí um dia, eu no YouTube, eu peguei um vídeo de Rubens, mas assim, não dei muita importância não, que falava sobre Davi. Não, minto. O título era assim, ó. Desculpe aí, gente. A Bíblia mente. O que é isso, cara? A Bíblia mente? E até então a Bíblia, para mim, era coisa sagrada, né? Era um Deus, vamos colocar assim, uma coisa que não tinha imperfeição, era perfeito, e aquilo, né? Não estou tirando o mérito de dizer que dali tem realmente a essência que a gente precisa para poder caminhar aqui na Terra, mas no meu ponto de vista naquela época era um Deus. E aí eu assisti esse vídeo, foi onde eu conheci ele, né? Aí eu disse assim, de certa forma eu concordei com o que ele mostrou, e pô, tem sentido o que ele fala. Mas aí a minha esposa, esse cara é maluco, não dá, que conversa é essa, como é que a Bíblia mente, tá? Aí, passando o tempo, eu voltei a assistir os vídeos dele, mas já na visão das coisas Illuminati, né, da questão dos senhores do mundo. E aprofundei muito na questão da maçonaria, porque tem um amigo meu que ele, de certa forma, teve um envolvimento com a maçonaria, e ele me contou uma história que a família dele e meus amigos, quase ninguém acreditou, né? Mas eu, por ter já assistido alguns vídeos sobre maçonaria, questão do Illuminati, tudo, eu acreditei, cara. Os maçons pediram um filho dele, ele tinha... A esposa dele estava para ter 2 crianças, gêmeos, né? E eles pediram um para oferecer de sacrifício. Mas antes disso, eles deram todo o suporte a ele, deram emprego, deram plano de saúde, deram, que eu digo assim, uma empresa que contratou ele, o dono era maçom, e o pessoal também, acho que sócios dessa empresa também era maçom, e deram todo o suporte a ele e a mulher dele, juntamente com os filhos. E quando estava para nascer, chamaram ele na sala, cara, e falaram isso, aí, que queria um filho para oferecer, não ia matar o filho, mas ia oferecer como, vamos dizer assim, uma oferenda, não sei bem o que era. E ele, naquela hora, ele falou que não deu resposta nenhuma, pediu um tempo para pensar, e se picou da cidade que ele estava e veio de volta para cá. Ele contou essa história, e assim, poucas pessoas acreditou, né? E eu, como eu falei, já mais ou menos por dentro, botei fé nisso aí e continuei estudando. Aí eu estava fora, né, do sistema, vamos dizer assim, da instituição. Eu não estava indo para lugar nenhum, né? E isso incomodava muito a minha família, né? Minha esposa, minha sogra, minhas cunhadas, o pessoal ficava, Dória está desviado, e agora, né? Aquela coisa. E aconteceu que apareceu um pastor, que eu já conhecia ele também, eu tive muito contato com pastores, né? Eu trabalhava na rádio, gosto, e alguns cantores também eu conheci, tem cada história que você nem imagina, cara, de cantores. O pessoal imagina como é que a coisa funciona, cara. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aí, só para resumir, estou tentando ser bem rápido. Então, o que aconteceu? Quando esse pastor ele veio para a minha cidade, eu já conhecia ele dava cursos de casais, curso esse que eu tomei com minha esposa umas 3 vezes, né? Passei a ser um instrutor também, que tem um período que você passa a ser instrutor de casais. E eu fiz 3 vezes o curso e passei a ser instrutor. Então, ele me chamou para abrir um local, né, que não seria uma igreja, seria um local de curso para casais.
E eu achei interessante, legal, muito bom. E de início era essa a ideia. Só que aí, um determinado dia, ele me chamou na casa dele e falou, ó, eu estava pensando, já que a gente vai abrir um local para dar curso de casais, por que a gente não faz uma igreja? Você está sem igreja, né? Eu disse, sim, estou sem igreja. Então a gente vai para fazer esse trabalho. Beleza. Aí começou a construir aquela coisa, né? Muito, até legal, até gostoso, você tá aquele trabalho, aquela coisa, né? Aquela coisa de evangélico, né? E aí, quando foi um determinado dia, eu assistindo os vídeos de Rubens, aí eu achei um falando sobre o dízimo. Eu digo, cara, será que isso é verdade? Aí eu procurei outros canais, outros canais, fui procurando, até que eu encontrei em outros canais também coisas que batiam e bem detalhado. Um dos canais é esse aqui, eu vou tentar só olhar aqui para te falar. Canal, deixa eu achar aqui. Leandro Contra. Eu não sei se... Não, Leonardo, perdão. Leonardo Contra. Esse canal, ele tem alguns vídeos bem explicativos sobre o dízimo. Em várias, vamos dizer assim, situações, né? Dízimo de Abraão, dízimo, e aí vai, falando antes, depois, tal. Super detalhado. Então, isso me fez ver, realmente, eu peguei versículos, anotei tudo direitinho, e vi que, realmente, essa coisa do dízimo, né? É coisa do passado e não é para nós, nunca foi para nós. Então, eu fui até ele e falei, ó, pastor, a gente está querendo abrir igreja aí, mas eu estava vendo sobre o dízimo aqui e essa coisa do dízimo aí não existe mais. Aí ele falou, não, você está certo, não tem. E lá na igreja que a gente vai estar fazendo, não tem dízimo também. Eu digo, tá bom. Estou gostando desse pastor, pensando, pô, ele tem umas ideias, está batendo certinho com o que eu estou aprendendo. E o trabalho iniciou, realmente não tinha dízimo, mas tinha um culto, tinha um templo, o centrismo, tinha toda a liturgia que tinha em qualquer outra igreja. Porém, tinha outro detalhe que eu achei legal, que toda quinta-feira ele fazia estudos, onde você podia perguntar ao vivo as coisas, né? Ao vivo que eu digo assim, parar o estudo, perguntar, colocar seu ponto de vista. Ele explicava, né, do jeito dele, mas pelo menos estava ali para dar uma resposta. Isso foi me cativando mais ainda. Só que num determinado tempo, cara, aconteceu algumas coisas aqui, para não entrar muito em detalhes, senão fica grande, mas vamos dizer assim, ele era um cara independente, ele tinha uma empresa que dava um certo dinheiro a ele, ou seja, ele não era ruim de condições financeiras, não seria exatamente um barão, mas tinha muitas condições, viajava muito pela Europa, quase todo mês estava na Europa viajando a passeio. Então, por aí você vê que um cara que tinha condições. O que aconteceu? Eu não sei explicar exatamente, mas a empresa dele faliu, isso é certeza, e no mês seguinte da falência da empresa dele, a outra coisa que ele falou, que não queria vínculo nenhum com outra instituição, ou seja, com outra igreja. A igreja ia ser independente. Então, depois da falência, no mês seguinte, a primeira coisa que ele fez foi se filiar a uma igreja chamada Shalom. Se filiou a essa igreja e todo o ensinamento, toda a pregação fez assim, ó. Ele começou a falar de dízimo. Quem não dava dízimo era ladrão, ia ser amaldiçoado, que... Começou aquela conversa, aquela história, né? Aquela mentirada toda, e colocando e pondo medo nas pessoas para poder lhe dar o dízimo. Cara, aquilo foi um choque para mim. Não estou entendendo o que está acontecendo. E aí veio a esposa dele e falou assim, toma aqui seu cartão, não. Como é que chama aquele troço que bota o dinheiro? Você lembra ainda? Um envelope. Envelope, obrigado. Então veio ela com um envelopezinho, me entregou um envelopezinho aqui. Eu disse, pra que isso, irmão? Ah, porque pra você dar seu dízimo, colocar seu dízimo aí. Eu olhei assim pra ela. Aí na hora eu não tive, assim, sabe, reação para dizer nada. Aí botei dentro da Bíblia e saí. Aí eu fui até ele. Disse, pastor, eu tenho estudado bastante. Ele, isso é bom. Ele disse, pois é. Lembra que o senhor me falou sobre o dízimo? Não, minto, eu não falei do dízimo, não. Falei primeiro sobre a questão do nome de Salvador, que não era Jesus e tal. Outras questões eu fui entrando primeiro, para depois falar do dízimo. Aí ele falou assim, Dória, imagine minha esposa saber que o nome de Jesus não é Jesus, vamos dizer assim, né? Ela ia enlouquecer, ela ia ter problemas, ela ia ficar
ia perder a fé e tal. Então, essas coisas a gente toca no assunto. Eu me contentei com a explicação dele. Aí eu fui até o dízimo. Outra coisa, pastor, o senhor falou que não ia ter dízimo na igreja, eu estou vendo o senhor pregar sobre dízimo já há 2 domingos seguidos. E era o domingo que ele pregava, né? Domingo de manhã, principalmente. Aí ele falou, Dória, eu estava errado. Eu aprofundei meus estudos e vi que eu estava errado. Só falou isso, cara, e isso me convenceu, para você ver que eu estava assim tão empolgado, gostando do trabalho, que ele não precisou se esforçar para me explicar. E eu me convenci daquilo e continuei indo. Só que, dado momento, cara, quanto mais eu estava indo, mas a cada momento que ia, eu também começava a me aprofundar. Até que um dia, eu consegui fazer o contato com o Rubens. Eu fiz o contato com o Rubens e nós fizemos o primeiro hangout. E o primeiro hangout que a gente fez foi no começo do ano de 2004. Bem no começo mesmo, acho que em março, entre março e abril. E aí me veio muita coisa na cabeça, veio muitas dúvidas, ele fez muitas perguntas que eu fiquei com 16 anos de batista, eu não sabia responder, cara. E eu disse, não é possível, cara. Será que eu estou realmente enganado? E aí fizemos o segundo hangout que eu fiz com ele foi no aniversário meu. Foi em abril, 23 de abril. E o pessoal da igreja estava preparando uma surpresa para mim, eu aqui no hangout. O pessoal esperando lá, aquela agonia toda no hangout, conversando com o Rubens e tal. Aí eu tive que encerrar o hangout antes do horário assim, para poder ir para esse local que fizeram a surpresa para mim lá. Cheguei lá, tava aquela coisa toda, aquela festa e tal. E aí eu cheguei até o pastor e falei, olha, comecei com aquele rapaz, o Rubens e tal. Ele, eu conheço. Ou tudo que ele fala é verdade. Só que me parece, depois que eu percebi, quando ele falou assim, que tudo que ele fala é verdade, ele relaciona os Illuminati. Ele não sabia da parte do sistema religioso, entendeu? E quando ele falou isso para mim foi até bom, porque eu disse, então já que é assim, peraí, então pastor, vem cá. Aí eu chamei ele e falei, ele fala isso. Aí ele tomou aquele susto. Não sei, não estou sabendo disso não. Inclusive ele pediu para convidar o senhor para ir para o hangout, né? Explicar realmente frente a frente com ele e tal. E aí ele fugiu, cara. Começou a fugir, não posso, isso aí não vai. E aí meus olhos foram abrindo, eu coloquei ele no canto sobre outras questões também, e aí vi que realmente eu estava num local que não agrada o nosso pai. Por fim, para ser bem mais rápido um pouco, que a história é muito longa. A minha esposa ficou, assim, sabe, muito abalada e achou que eu estava endemoniado e que era demônio e que eu, sabe, perdi a salvação e a família pensou em se separar de mim. Cara, foi complicado, mas assim, eu consegui colocar ela também para conversar com o Rubens, e muitos pontos eu fui levantando para ela, mostrando aos poucos, e até que ela entendeu também, e foi que facilitou um pouco mais, porque não era fácil, né? Imagina, uma família dividida por conta da religião, é sempre ruim. Então, eu saí, foi a última igreja que eu participei, foi essa, e daí para lá foi só trazer pastores para falar com o Rubens e aprender aos poucos, né? Que tem muita coisa para aprender, tem muitos pontos que ainda, de certa forma, me trazem certas dúvidas, né? Mas, assim, no geral, numa forma, no contexto assim, geral da coisa, eu já entendo o que é que tem que ser feito, né? O principal, o que é necessário realmente ser feito, pelo menos isso eu já aprendi. Agora, esses detalhes assim, a gente vai pegando aos poucos. E aí eu deixo agora para você contar a sua história aí, cara, que eu estou ansioso para saber, né, como é que você também saiu do sistema religioso, se é que você fez parte de algum também, não sei, né, fica a seu critério agora, dá seu, vamos dizer assim, vamos falar no sistema, como o sistema religioso fala, dá seu testemunho. Legal, Oliver. Bom, bem bacana saber sua história aí. Na verdade, a maioria das pessoas que eu converso, elas têm mais ou menos uma história bem parecida. Eles começam a ver a podridão dentro da denominação, entre o pastor, a pastora, os irmãos ali, e aí depois a maioria começa a querer pesquisar sobre, ler as escrituras realmente, né, e começa a achar as falhas, as mentiras, os erros
O assunto do dízimo, cara, as denominações que pedem dízimo é uma mentira bem escancarada, né? Só não enxerga quem não quer, porque é mentira de A a Z ali, entendeu? Então, só isso já seria motivo para uma pessoa pegar e sair de uma denominação, porque se as coisas são do Criador, não pode haver nem um pingo de mentira. Não tem essa de ser, como o próprio Messias falou, né? Não tem como você ser, ou que suas palavras sejam sim, sim, ou não, não. Passou disso, procedência maligna. E é bacana também que a maioria das pessoas que eu converso, elas saíram meio que do sistema de uns anos para cá. Uma coisa que o pessoal não sabe é que quando se fala em tribulação, as pessoas acham que é dor, sofrimento, mas se você for pegar o sentido real da palavra, o sentido real não, que eu falo, um dos sinônimos assim da palavra, que tribulação no passado era quando o pessoal fazia separação entre o joio e o trigo, entendeu? É quando eles malhavam ali o trigo para fazer a separação disso. Então, quando a gente vê o Messias falando de um período de tribulação, eu vejo que nesses últimos anos que vieram tendo, desde 2009, 2010 para cá, eu percebo muitas pessoas saindo do sistema religioso, ainda mais agora com a internet. Acho que fica muito mais fácil para o pessoal que tem interesse em pesquisar, se aprofundar no assunto e ver que a realidade não é essa, entendeu? Que o conceito de igreja, que a palavra igreja não é aquele templo, não é aquela casa de pedra, não é aquilo. A palavra igreja é um grupo de pessoas, e que o Messias realmente ele pregou contra a religião existente na época e que é realmente bem parecida com a que existe hoje, né? Bom, eu vou resumir um pouco da minha história. Eu nasci em uma família católica, né? Eu passei desde pequeno indo, assiduamente na religião católica. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, isso eu já estou com 30 anos, há 15 anos atrás eu comecei a me interessar pelas escrituras, comecei a ler e comecei a ver vários erros, principalmente dentro da denominação católica. E aí minha mãe me levava para conversar com padres, eu já fui conversar com aquele pessoal dos arautos do evangelho. E, cara, se eu tivesse gravado tudo isso, a gente ia ter muito vídeo para colocar, porque é muita mentira que eles, me falaram, contaram para mim, para poder tudo isso, para poder me manter dentro da denominação, entendeu? Partindo daí, eu conheci minha esposa hoje, ela era evangélica, eu comecei a frequentar denominações evangélicas, passei pela Congregação Cristã do Brasil, pela Assembleia de Deus, pela Batista, e sempre achando erro em uma, eu procurava outra, tentando achar aquela denominação certa. Até que eu comecei a me aprofundar realmente nisso e vi que o conceito de igreja não é esse, o conceito o ensinamento do Messias não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, ele ensinou realmente que o fardo dele, o jugo dele é leve e suave. E o jugo de você estar dentro de uma denominação é realmente muito pesado mesmo. E quando você descobre a quantidade de mentiras que tem, tirando a podridão, tirando os erros que tem entre homens e mulheres dentro das denominações, a quantidade de mentiras, de doutrina, isso acarretou com a minha saída total e me fez buscar cada vez mais. Hoje eu me sinto muito mais próximo do Criador do que quando eu estava lá. E lá eu pensava realmente que eu sentia a presença dele, que eu achava que ele estava lá, entendeu? Eu dava dízimo, já dei dízimo, oferta, já dei dinheiro achando que eu ia ser abençoado, e hoje eu vejo que eu fui realmente um trouxa, um otário, dando dinheiro na mão de pessoas que só usavam o nome dele para poder enriquecer cada vez mais, né? Para juntar bens materiais aqui na Terra, né? Então, a minha história é mais ou menos isso, Oliver. Eu queria que a gente começasse a entrar no tema. Eu ia te perguntar do seu canal, se você tem, para você passar para o pessoal, você tem um canal, você está postando vídeos regularmente, você queria deixar essa informação aí para o pessoal que está assistindo a gente? Sim, tenho sim. E, na verdade, atualmente, eu tenho 3 canais. Eu vou tentar falar de cada um. Eu estava tentando colocar aqui mas não estou conseguindo deixar aqui na descrição, mas não está sendo possível. Pronto, já até posso colocar. Então é o seguinte, eu tenho 3 canais. Um é o canal da Rádio Opa, né? É o canal
que a gente, na verdade, é um canal assim que ele traz todo tipo de assunto, né? Ultimamente tenho levado muitos assuntos religiosos para lá, mas ele trata de tudo, porque é notícias, documentários, ele é bem eclético, o canal Rádio UPA, e é o canal que eu tenho mais seguidores, né? Que não é tanto, mas tem mais do que os outros 2 canais que eu tenho. Então, esse canal é o Rádio UPA, e eu tenho o canal também que se chama O Outro Lado. O Outro Lado com Dória, né? O canal que também ele traz diversos assuntos. Não, já esse canal não fala tanto da religião, da questão do sistema religioso, mas sim do sistema Illuminati, né? As ferramentas Illuminati, as formas que eles trabalham para poder manipular, para poder vigiar. E eu estou numa série falando sobre o Facebook, né? Qual é a utilidade do Facebook para os Illuminati, quais são os perigos, né, que a gente pode correr com o Facebook, e de certa forma as pessoas podem até se precaver de estar postando algumas coisas, colocando algumas coisas, né? Então, a série que eu estou trazendo no outro lado com o Dória, o canal, é essa. E o canal do Dória, que eu estou logado aqui no YouTube agora, é um canal que é bem assim, pessoal. Eu coloco, assim, sabe, coisas... O que vem na cabeça, sabe? Coisas minhas, pessoais, do que eu gosto de fazer, música. É um canal bem... E falo também da religião também, não deixe de falar. Entendeu? Então, são esses 3 canais que eu tenho trabalhado, mais com frequência na Rádio UPA, né? Mas os 3 canais vão estar recebendo, principalmente o outro lado, vai estar recebendo uma assistência muito boa. Eu vou estar fazendo, assim, um trabalho bem... procurando fazer um trabalho bem legal com o canal O Outro Lado, e o pessoal que quiser se inscrever também para estar recebendo esses vídeos, fique à vontade. Eu queria perguntar também, antes de você falar do seu canal, Thiago, quando foi que surgiu a ideia, como você começou, quando você começou a fazer vídeos para o seu canal, e se você fala do seu canal, e se você tem mais do que um também, mais do que um canal. Legal, Oliver. Não, eu tenho só esse canal, né? Eu comecei realmente fazendo esses estudos, né, sobre as escrituras, e até então, um dia que eu fui fazer, eu conheci o Rubens também. Às vezes eu acompanhava ele fazendo alguma distribuição gratuita de DVDs, tentando passar para o pessoal, né, a verdade das escrituras, né? E eu acompanhei ele naquele debate do Eli Soriano. Cara, eu vi que o Eli Soriano falou muita mentira naquele debate. Então eu consegui pegar um vídeo dele que ele falava uma coisa e um outro vídeo que ele falava em outra, né? Então eu postei e assim eu comecei a postar, né? Para ver se as pessoas enxergavam, porque eu via que por mais que a gente falasse, a maioria das pessoas ainda defendiam o Eli Soriano, ainda iam a favor dele, por mais que a gente mostrasse a verdade para as pessoas. Isso me incomodava muito, cara, muito mesmo. Tipo, coisa que eu não aceitava. Então eu comecei a me focar nisso. Eu falei assim, bom, vou tirar o tempo que eu tenho fora do meu trabalho, assim, a minha vida pessoal, para tentar passar isso para as pessoas, porque da mesma forma que eu consegui enxergar isso, eu acho que eu sou muito grato a tudo isso, entendeu? A todas as pessoas que tentam fazer o próximo enxergar a verdade e sair dessa enganação do sistema religioso. Então, eu comecei a tentar mostrar para as pessoas um pouco do que eu sei também, né? É claro que eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, né? Um vai aprendendo com o outro, né? E assim a gente vai se levantando cada vez mais. Mas hoje eu só tenho esse canal e é nele que eu vou postar mais vídeos. Eu pretendo agora postar um hangout toda semana, pelo menos todo domingo, ou de 15 em 15 dias, e postar mais vídeos regularmente, abrangendo mais temas de todos os assuntos, né? Eu foco mais em religião, mas também um pouco de nova ordem mundial, porque eu acredito que eu tenho certeza que esteja tudo interligado, né? E um pouco de tudo, né? Esse é meu único canal e, assim, que eu puder postar nele para passar de informação aí para o pessoal, que eu tenha certeza que seja verídica as informações, né? Para não ficar passando também coisa errada aí para a galera, eu vou colocar nesse meu canal aí. Depois você me manda os links dos seus canais para eu deixar aqui na descrição do vídeo, depois que a gente finalizar o Hangout. Beleza. Na verdade, de início, eu ia ter apenas 2 canais, né? Era o canal Rádio UPA e o canal do Dória. Aí o Silvio de Freitas que veio e me deu ideia. Não, velho, queria um canal chamado
o outro lado com Dória, pô, é legal, tal, ele me incentivou, e ele que tem me dado as instruções aí de como fazer, de como melhorar a qualidade dos vídeos e tudo. Inclusive, até comprei uma câmera nova, Full HD, para poder fazer os vídeos com mais qualidade. Eu só não estou com uma webcam boa ainda, mas eu acredito que mês que vem eu já devo estar com uma webcam melhor, para poder cada vez mais ter um material de qualidade, né? Que as pessoas possam assistir e ter uma qualidade para quem assiste, né? Agora, falando do Eli Soriano, cara, uma história meio engraçada, foi eu e Roberto Santos que fez, que combinou esse debate com Eli. A gente... Você me falou, legal, cara. Coincidência, né? Pois é. O Roberto Santos, ele é da igreja de Deus, né, que fala, Igreja de Deus, que é a igreja que o Eli Soriano é dono, que pastoreia, né, apesar de que ele não se auto-intitula pastor, né, desse ponto até que... Então, havia uma divergência, o Roberto Santos dizia, não, o Eli Soriano pensa igual Rubens. Ele disse, rapaz, não é igual. Não é. E aí ele sugeriu ao Rubens esse debate. Rubens não conhecia o Eli Soriano, Rubens, né? Pelo que parecia, ele não conhecia. E topou. E a gente conseguiu fazer contato com a produção do Eli Soriano, ficou tudo certo, os caras pesquisaram sobre Rubens, tudo direitinho, e foi marcado o debate. Né? Agora, o engraçado, viu, Thiago? Para quem não conhece, quem ainda está alienado, né, ver um debate daquele, dá a entender, né, que houve uma vitória do Eli Soriano por conta da gritaria das pessoas, o pessoal estava torcendo ali por Eli Soriano, e por conta das pessoas também não terem a visão aberta, né, para o que Rubens falou, né, no caso, o que Rubens disse durante o debate realmente tem fundamento. Então, teve vamos dizer assim, esse momento vamos dizer assim, de colocar como se ele tivesse ganho um debate. Mas o Rubens deixou bem claro, antes de tudo, não sei se essa parte ainda está, vamos dizer assim, na internet para as pessoas verem, que ele não foi ali para uma guerra, né? Contrário do Eli Soriano. Para ele, todo debate é uma guerra, ele tem que vencer, e aquela coisa toda. Então, daí já mostra a fragilidade da coisa, né? Ou seja, que ele realmente não está ali por amor, vamos dizer assim, ao evangelho, né? Por amor, realmente, ao próximo. E sim para debater e mostrar que ele sabe que ele é o bom. Então, antes de tudo, o Rubens deixou isso bem claro. Foi bem colocado ele nessa situação. Então, e eu não sabia que você tinha ido. Você até foi, né, para lá também? Isso, eu participei lá, assisti, cara, fiquei indignado, porque o Eli Soriano meio que manipula muito, cara, e para mim ele é um dos pregadores, assim, entre aspas, né, da palavra que é mais esperto, cara, porque ele tira alguns dogmas, algumas doutrinas que são claras, que são mentira, e coloca outras meio que para, no final das contas, ser a mesma coisa que os outros, entendeu? Ele é um bom manipulador, cara. Ele é um dos mais, eu acho que está mais influenciadores assim no momento, porque os outros, qualquer pessoa que começa a estudar um pouquinho com a mente um pouco mais contaminada já vê que está mentindo e pronto, já sai da denominação deles. Mas é bem complicado. Tem uma pergunta aqui da Luciana Alves. Perguntando se é verdade que a Bíblia foi manipulada. Eu vou aproveitar essa pergunta dela para a gente poder entrar no nosso tema. É verdade, eu tenho total certeza que a Bíblia foi manipulada. Ainda fiz um vídeo essa semana falando sobre algumas palavras. Não sei se você chegou a ver, Oliver. Que foram transliteradas, né? Que foram manipuladas e colocadas ali meio que como uma pedra de tropeço para a gente poder adentrar na religião católica e, consequentemente, na evangélica, né? Então, além disso, tem vários outros versículos que foram incluídos pela denominação católica. Tiveram livros que foram tirados por ela, versículos que foram tirados, palavras que foram colocadas, né? Isso foi realmente muito adulterado. Eles meio que fizeram uma apreensão de todas as escrituras em um momento da história, e depois eles passaram com a tradução da forma que eles
quiserem bem entenderam. Mas o mais legal de tudo isso é que, por mais que tenha adulterações nela, a gente consegue entender o contexto da história, as palavras do Messias e o que realmente ele quis passar para a gente. Eu acho que isso é bem legal. Mas isso não está escancarado para todo mundo, porque as denominações, tanto iniciando pela católica, principalmente, porque a evangélica saiu de dentro da católica, né? Eles fizeram uma armação para que você acreditasse naquela doutrina deles. Eles fizeram meio que um balaio de gato, assim, para você cair dentro daquele aprisco ali e não conseguir sair mais, né? Então, é bem complicado uma pessoa que não ouve palavras assim de raciocínio, de pensamento, uma palavra diferente do que está sempre ouvindo lá dentro, de sair dessa armação que eles fizeram, né? Mas é isso, eu fiz meio que... Eu peguei aqui alguns versículos, olha, que mostra realmente bem como o Messias... Cara, eu comecei a procurar aqui, eu comecei a ler... Quando a gente falou de fazer o hangout nesse assunto, eu comecei a ler o livro de Mateus, e só no livro de Mateus, cara, eu falei, pô, daqui a pouco eu vou estar pegando o livro todo de Mateus aqui para colocar aqui para a gente comentar no hangout, vai ficar um hangout extenso, grande demais, né? Então, peguei alguns versículos só, já deu umas, acho que 8 páginas de versículo que são todos o Messias contra dogmas, contra doutrinas religiosas, contra os religiosos, e coisas que, se a pessoa não lê, ou até mesmo se lê com a mente contaminada pelo sistema religioso, a pessoa não percebe. Mas se você se instruir um pouquinho mais, você vai ver que, cara, ele está batendo na tecla todo o tempo de religiosos, de pessoas religiosas, de doutrinas religiosas que existiam naquela época, que era no judaísmo, que tinham os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes do templo, toda essa religião que existia na época, e que ele fez de tudo para tirar o pessoal fora dela, para mostrar que não era necessário aquilo para se chegar ao Criador, e foi morto. No final das contas, os próprios religiosos, os próprios sacerdotes se reuniram ali na sala do sumo sacerdote, e eles armaram, fizeram essa armadilha para pegar o Messias, que na verdade ele estava sempre ali com ele, né? Com eles, e mataram ele por causa de tudo isso, das palavras que ele falou para libertar o pessoal desse jugo religioso. E eu vejo que hoje a religião é bem parecida, cara, muito bem parecida com o que tinham na época, tanto que o pessoal usa preceitos judaicos como dízimo, né, como templo, como sacerdote, tantas coisas, o batismo que era feito nas águas por João Batista. Eles usam todos esses artifícios que tinham na religião judaica para manter o pessoal preso dentro de instituições ou católicas ou evangélicas. E tudo isso, além de ter um domínio maçom por trás de tudo isso, por trás das grandes denominações, né? Tudo isso para arrecadar dinheiro, para ganhar dinheiro, para fazer riquezas em cima das pessoas que, poxa, a maioria das pessoas são pobres e inocentes que não... só estão ali atrás de um pouco de paz espiritual, atrás do Criador, pensando até mesmo numa vida futura, né? Pensando em encontrar ali a salvação, e acabam, no final das contas, sendo guiadas por cegos, né? Ô, Tiago, eu tenho duas perguntas a fazer, assim, sabe? Uma é em relação ao que a nossa amiga perguntou sobre a adulteração ou manipulação da Bíblia. Eu tenho, assim, um certo conhecimento em relação à Bíblia, que ela antes, né, me parece que é isso, antes a Bíblia, ela continha, né, alguns livros a mais, seria Judite, Macabeus 1 e 2, Baruque, e aí vai, né. Então, o que acontece? A pergunta que eu assim, vou fazer para você, não sei se você também tem essa informação, esses livros, eles foram tirados antes de Eita, não, o microfone aqui, deixa eu baixar aqui. Foram antes do Lutero fazer o protesto ou depois de Lutero fazer o protesto? Você sabe dizer, Thiago? Não, eu não sei te dizer não, Oliver. Precisava dar uma pesquisada para saber se foi antes do Lutero ou depois, mas tudo indica que foi antes do Lutero. Assim, chutando alto, sabe por quê? Porque o Lutero veio há mais ou menos 500 anos atrás.
o protestantismo, ele começou há mais ou menos 500 anos atrás. Então, não é recente. A religião evangélica, ela é bem recente, não tem como... Eles não tiveram tanto tempo de crescer como a religião católica, que já tem mais ou menos 1.700 anos. Entendeu? Então, tudo indica que a maioria dessas adulterações foram feitas pela religião católica. Se bem que os evangélicos pegaram alguns livros que estavam dentro dos dogmas católicos, né? Como aquela Sabedoria de Salomão, acho que foram 7 ou 8 livros que tinham na Bíblia católica, que eles tiraram fora, porque também não estava de acordo com a doutrina deles e tal. Mas, assim, no fim das contas, é a mesma coisa, né? A religião evangélica tirou as imagens, basicamente a mesma coisa. Eles têm um padre, na evangélica tem um pastor, o templo eles têm, um tem templo, outro tem templo, um tem altar, o outro tem púlpito, um tem Santa Ceia, o outro tem Eucaristia. O dízimo dessa treta ninguém quer parar de mamar, né? A maioria das denominações evangélicas tem o dízimo. Se não for dízimo, se não for 10%, eles vão receber dinheiro por ofertas. E até um vídeo eu já estou preparando em cima disso, porque a maioria das pessoas pensa, pô, não tem dízimo, tudo bem, então não era para os judeus tal, e a gente pode dar então segundo o nosso coração. E não tem nada disso escrito nas escrituras. É uma enganação muito grande. E um dos próximos vídeos que eu estou preparando para fazer vai ser sobre isso. Legal, Tiago. Então, assim, de certa forma, né, Tiago, dá-se a entender que houve uma adulteração, né? É uma das adulterações, né? Ultimamente ouvimos falar que os testemunhos de Jeová, eles vão mudar, né? Adulterar também a Bíblia dele, tirando lá uma parte de Marcos 16. Então, você vê que até hoje, né, essa adulteração, ela vem existindo, essa manipulação, ela vem dando continuidade para que as pessoas cada vez mais se distanciem da verdade, né? Isso, as traduções também. Se você pegar uma Bíblia que foi recente traduzida e for comparar, eu tenho alguns versículos que estão errados, estão escritos errados, estão dando um contexto diferente. Então, imagine, poxa, da época que os apóstolos escreveram isso, o que chegou para a gente aqui 2.000 e poucos anos depois, 2.000 anos depois, quanta adulteração já não teve, né? Mas, assim, eu sempre deixo bem claro que, assim, o contexto da história ainda está lá. Vale a pena ler, principalmente o Novo Testamento. Por mais que a gente só tenha evangelhos sobre o Messias de 4 apóstolos, foram 12 no total, tirando Judas Iscariotes, depois entrou Paulo e tinha Matias também. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis aí, foram 14 apóstolos, 13, tirando Judas Iscariotes. E a gente só tem evangelho relatando sobre o Messias de 4. Os outros que chegam aí, a gente não tem como saber se realmente é verdade ou não, mas também, por esses 4, a gente já consegue entender o contexto da mensagem. Acho que isso é o mais importante para todo mundo. Verdade, Thiago, verdade. Agora, entrando no tema, né, já que você até começou a falar aí, né, só em Mateus você encontrou aí muitas referências e capítulos e versículos, vamos dizer assim, que dão base para realmente uma prova, né, como falar assim, para o que realmente o Salvador, ele foi, né, e é contra o sistema, né, religioso. Eu estava vendo, né, Tiago, nos grupos que o pessoal às vezes me coloca assim, e algumas pessoas defendendo e falando que realmente tudo na vida tem que ter sistema, né? Alguns falam assim, não, tudo na vida tem que ter sistema e tal. Então, me parece, né, Tiago, que primeiro que eles, por conta de ser apenas repetidores, né, que eu também já fui, não nego, fui também repetidor, e aí, por conta de ser repetidor, e aquilo que foi doutrinado para eles, passado para eles, por teologia, por pastores, é ensinado que tem que ter um sistema, que tem que ser assim, tem que ter toda essa questão da hierarquia. Então, por conta desse ensinamento que está na cabeça da pessoa impregnado, eles não conseguem ver, né, o que realmente o Salvador ele falou em relação ao sistema. Por mais que a gente leia, né, aqui é o Salvador que está falando, não tereis ninguém por mestre, porque só o meu mestre,
guia, né? O guia, o pastor, né? Não tem ninguém por pai, porque um só é vosso pai, que está no céu. Ainda assim, eles querem e distorcem, né? Dizendo, não, mas quem é? Você vê que Jesus, né? Vou falar assim, para não confundir tudo mais ainda, disse que Pedro seria o apacentador, né? Seria o pastor das ovelhas. Então, assim, eu sei que é complicado, né? Então, eu até para mim, dados momentos, eu fico a imaginar certas passagens, né? Até mesmo como essa, Pedro, né? Pedro, sobre ti edificarei, né? Tu serás a pedra. Não estou muito lembrado do texto, não, mas se você lembrar, Thiago, você vai me ajudar Isso, aí. isso. Eu chamo esse texto de Pedro e a Pedra, né? Onde é um dos textos que a Igreja Católica pega como base para dizer que o Messias deixou Pedro como um papa, né? Como se ele tivesse instituído Pedro como a pedra ali principal da Igreja, né? Sendo que o Messias ali naquele momento ele meio que fez um trocadilho com o nome de Pedro. Mas o próprio Pedro, se você pegar nas cartas de Pedro, é porque eu não tenho fácil aqui para achar, mas eu posso colocar depois aí nos comentários ou na descrição do vídeo. É o próprio Pedro falando que o Messias, ele é a pedra fundamental, é a pedra de esquina. Inclusive, é a pedra que os construtores, né, que são os maçons, né, rejeitaram, entendeu? É um dos dogmas que a denominação católica se aproveitou para colocar ele como a instituição de uma hierarquia. E sendo que, poxa, você vê que legal, né? Naquele texto lá de Mateus 23, que o Messias, ele parece que é uma coisa, para mim, cara, é um dos assuntos bem interessantes. Inclusive, até coloquei no último vídeo aí que eu fiz, que é o Messias, ele cita os guias, ele cita o pai e ele cita os mestres, que são os líderes das três religiões principais que a gente tem hoje, que é a católica, a evangélica e o judaísmo. E ele ensina o pessoal, ele fala para o pessoal não queiram ser nenhum desses três, né? Não queiram ser o pai, não queiram ser chamados de pai, porque vocês só têm um pai, não queiram ser chamados de mestres ou rabi, né? Porque vocês só têm um mestre que está nos céus, que é o Criador, e não queiram ser chamado de guia ou de pastor, porque o guia das ovelhas é o pastor, porque vocês só têm um pastor, né? Que é o próprio Criador, né? Então, eu acho, cara, muito interessante, porque ele falou isso para o pessoal que estava debaixo do jugo da religião judaica, mas ele citou esses três, né? E vem servindo de 2000 anos para cá, vem servindo até hoje. Isso é uma das coisas que mais me deixa, assim, impressionado e fascinado com as palavras do Messias. Verdade, Thiago. E só, assim, colocar só minha linha de raciocínio em relação ao que foi falado sobre Pedro. Assim, do meu ponto de vista, me parece que também ele está falando que quando ele fala sobre essa pedra, né, edificarei a minha igreja, ele estava tirando da pedra templo e colocando sobre nós Totalmente, pedra, totalmente, Oliver, é isso mesmo. Então, até nisso, as pessoas eles ainda não conseguem ver, por mais que leiam, só conseguem ver que Pedro é a pedra, aí vem, vamos dizer assim, para a questão dos católicos, né? O Pedro é o Papa, é a pedra, tem que ser seguido, ele que é o cara, né? E para os evangélicos, veio Pedro como um apacentador, que é o pastor, ele vai. Ou seja, por mais que eles acabam caindo no mesmo erro, né? Apesar de serem religiões, vamos dizer assim, entre aspas, né? Diferentes, porque uma saiu da outra e divergiram em pensamentos, mas você para analisar, cai tudo no mesmo sentido. Porque Pedro é o Papa, Pedro é o apacentador, é o pastor, né? Isso. Mas o que o Salvador queria passar não era nenhum nem outro desses dois aí, né? É verdade. É que, na verdade, no final de um dos evangelhos, o Messias chega a Pedro e repete 3 vezes, né? Apacentai as minhas ovelhas, né? Não lembro de cabeça, mas é mais ou menos isso, né? Então, poxa, na verdade, se você for pegar, o Messias, ele é o pastor, ele é o único pastor que tem. Mas ele passou
o espírito dele aos 12 apóstolos. Então, meio que eles ficaram com aquele poder, aquele espírito do Messias. Então, eles meio que se constituíram também 11 pastores, né? Na verdade, 12. Se a gente for incluir Saulo, né, Paulo, eles ficaram com aquela unção de fazer o mesmo trabalho que o Messias, tanto que eles curavam, eles também podiam fazer mais ou menos as mesmas coisas, né? Tanto que, acho que é em Efésios, que o autor escreve, lembrai dos vossos pastores. O povo lê isso hoje, cara, o pastor da denominação evangélica lê isso hoje e fala, olha aqui, ó, você tem que obedecer o seu pastor. Só que, cara, eles estavam falando dos próprios apóstolos, porque eles receberam aquele espírito, aquela unção diretamente do Messias para poderem passar o evangelho. Por isso que quando eles propagavam o evangelho, eles conseguiam passar, fazer o pessoal escutar cada um no seu idioma. Então eles tinham meio que o espírito do Messias agindo nele para que o evangelho chegasse ao mundo todo, não ficasse só ali nos hebreus, nos judeus, passasse a todos os gentios, porque no final das contas são todos filhos do Criador, né? Sim, Thiago, é verdade, né? Agora, só para, assim, Thiago, a gente até entrar no tema demais, né? Já que a gente começou, mas vamos assim, dar uma aprofundada maior, aí eu queria saber de você também, assim, já que você já preparou alguns tópicos aí e tal, se realmente o Salvador, ele, né, próprio Messias, ele pregou, falou, né, discordou do sistema religioso. Sim, os tópicos. Eu estou abrindo aqui, ó. Eu vou dar uma resumida, porque realmente são 9 páginas, olha, só em Mateus, cara. Mas para passar para o pessoal é assim, o que a maioria do pessoal que está preso dentro do sistema religioso, eles não entendem como é que tá, ao meu ponto de vista, como é que desenrola essa história, né? Porque assim, qual era o sistema religioso local da época? O judaísmo. Eles eram divididos entre saduceus e fariseus. Vamos colocar superficialmente que eles sejam como as denominações que a gente tem, católica e evangélica. Uns acreditavam que existia a vida eterna, os outros não acreditavam. Então eles tinham pensamentos diferentes, por isso eles se dividiam entre isso. Mas ambos praticavam o judaísmo, passado por Moisés, aquelas leis, os 630 e poucos preceitos, 600 e preceitos que foram passados por Moisés. Eles faziam os rituais entre templo, sacrifício de animais, eles obedeciam ao sacerdócio levítico. Então, eles tinham esse jugo da religião e automaticamente era um jugo físico, né? Basicamente, não tinha nada de espiritual nisso. Eles pecavam, eles iam lá, matavam um animal, traziam a oferta e para eles estava ótimo. É como se eles estivessem meio que perante Deus limpos do pecado, entendeu? Então, quando o Messias veio, ele veio... eu estou resumindo a história num contexto geral, tá? Para ficar mais claro assim para o pessoal. Quando o Messias veio, ele veio mostrar... Ele já veio com a seguinte frase: eu quero misericórdia, não sacrifícios, né? Então, como se ele estivesse falando para o pessoal que os sacrifícios dos animais, passado pela lei de Moisés, não perdoassem pecados nenhum. Se eu discuto com você, se eu faço uma agressão a você... era muito fácil eu ir lá depois, pegava um animal, apresentava ao sacerdote ali para ele fazer um sacrifício perante ao meu pecado. E pronto, de acordo com a lei, eu estava limpo daquele pecado. Mas o meu coração e o seu, eles estariam brigados. Então, o Messias veio mostrar para o pessoal que era simplesmente, se eu chegasse para você, pedisse perdão e realmente eu tivesse arrependido daquele mal que eu fiz para você, isso valeria como qualquer sacrifício de qualquer animal, porque o verdadeiro Criador, que eu não quero entrar nesse tema para a gente não se aprofundar, mas o verdadeiro Criador, o Pai que o Messias tanto falava, ele nunca, jamais pediu sacrifícios de animais. Ele não pedia sacrifício de animais. Isso foi no desenrolar da história, Moisés e o povo hebreu ali no deserto, que eu não quero entrar nesse tema para a gente não sair do foco principal do assunto, que é o Messias pregou contra as religiões. Então, o Messias... E pode ser um tema para um próximo hangout, quem sabe. Com certeza, porque é um tema bem legal, um tema muito bom para a gente abordar.
e que basicamente o pessoal fica muito na dúvida sobre isso, né? Mas, voltando ao assunto, o Messias, ele começou com isso, e aí ele começou a bater em cima do templo. O pessoal pensa que quando ele ia no templo, ele pregava a favor do templo. Mas o Messias em nenhum momento foi a favor daquele templo, daquela construção de pedra. Primeiramente porque o tabernáculo, ele foi colocado por Salomão dentro daquele templo. O Criador já havia destruído, mas ainda assim o Criador tinha preceitos que haviam sido passados no Antigo Testamento. E aí o Messias, quando ele ia para a porta daquele templo, primeiro que ele não era nem levita, ele não poderia nem entrar no templo. Então ele ficava geralmente na porta ou no máximo nos átrios que haviam ali. Dentro do templo mesmo, somente os levitas entravam. E dentro do Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, que era constituído na época, um levita, entrava. Então o Messias jamais entrou dentro daquele templo. Ele não podia entrar, porque ele não era levita, entendeu? Então o pessoal já começa a ele foi a favor do templo. Um dos comentários que naquele vídeo que eu fiz sobre o templo de Salomão, que ele construiu o templo ao Deus das Trevas, é assim, mas o Messias expulsou os cambistas ali, os vendedores ali na porta do templo, e falou que a casa do meu pai será feita de casa de oração. Mas será que ele realmente falou do templo? É isso que o pessoal não enxerga. Isso também é um tema para a gente fazer um próximo vídeo, né? Então, deixa eu pegar aqui, para mim poder passar versículos, né? E capítulos aqui para o pessoal. Eu peguei aqui, deixa eu ver aqui. Você pode ver pelas próprias palavras do Messias que ele discute com fariseus. Quando eu falo fariseus, toda vez que eu já leio fariseus, saduceus, mestres da lei, sacerdotes, eles são os religiosos da época, eles são o pessoal que era mais assíduo, os mais estudados na religião, né? Então, você pode pegar nos evangelhos que o pessoal que o Messias mais discutia eram esses religiosos, né? Então, eles vinham com os preceitos da lei de Moisés, eles vinham com os preceitos antigos, e o Messias, na maioria das vezes, refutava eles e acabava ali saindo numa discussão, né? Então, palavras como eu sou o Senhor do templo, eis que eu sou maior que o templo, eu sou o Senhor do sábado, que está em Mateus 12, entre o versículo 1 e 8, pois os religiosos estavam questionando porque o Messias e os apóstolos estavam comendo, eles começando a colher espigas e a comer num sábado, né? Que, de acordo com a lei, isso era, proibido, né? Isso era um dos dogmas passados pela religião, e o Messias se exaltou contra eles. Falando do templo também, o Messias chegou, os apóstolos foram mostrar, nossa, olha que pedras majestosas, tal, na frente do templo, e o próprio Messias olhou e disse: eis que não sobrará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Se essa fosse realmente a casa do Pai, que ele tanto falou que queria que fosse casa de oração, será que ele falaria dessa forma para os apóstolos, né? É isso que o povo tem que começar a pensar. Quando o Messias começou a falar, os apóstolos, os fariseus, os saduceus, eles julgavam que na lei eles encontrariam uma possível chance de vida eterna, mas eles não enxergavam que dentro desse corpo físico que a gente tem um espírito também. Então, quando o Messias começou a falar sobre que ele era o pão da vida, que as pessoas tinham que ouvir os ensinamentos dele para que elas tenham a vida eterna, os apóstolos, os fariseus, os saduceus, os religiosos, eles se irritaram grandiosamente com ele e não entenderam o que ele estava dizendo, porque ele estava pregando contra a religião, ele estava pregando assim: vocês não precisam seguir esses preceitos religiosos para encontrar a vida eterna, basta seguirem o meu ensinamento. E o meu jugo é leve, é suave, basta você amar o próximo. São 2 mandamentos que ele passou: amar a Deus e amar ao próximo.
Tanto que em uma das cartas de Tiago, ele mesmo fala, olha, se você julga amar a Deus, então julgue também o seu próximo, aquele a quem você vê. Né? Então, meio que fica tudo resumido no amor ao próximo. Todos esses julgos, esses fardos pesados da religião que tinha à época, dízimo, sacrifícios de animais, o templo, o sacerdócio levítico, foram quebrados pelo próprio Messias. Né? O Messias quebrou os sacrifícios de animais. Na hora que ele disse, está consumado, as pedras do templo se fenderam e o véu se rasgou de cima a baixo, constituindo ele como sumo sacerdote. Então, o que aconteceria ali? Quando ele estava vivo, ele já pregava sobre essas coisas. Né? O que os religiosos pensavam na época? Eles, principalmente os sacerdotes, os levitas, eles não tinham herança na terra, eles não tinham onde plantar nem colher. Então, as outras 11 tribos, elas plantavam, colhiam e davam 10% para eles. Assim, eles teriam 110%. Né? Então, para eles, era muito mais fácil, porque eles ficavam só cuidando das coisas que se diziam sagradas, né? Das coisas do templo. Se o sacrifício de animais acabasse, não era mais necessário ter um templo, e muito menos um sacerdócio levítico. Então, tendo isso como base, aquela mamata deles acabaria, entendeu? Eles teriam que trabalhar, eles teriam que arrumar algo para fazer, eles teriam que plantar e colher para eles poderem ter seu próprio alimento. Então o Messias acabou com esse ritual. Ele veio contra todo esse tipo de ritual, de sacrifícios de animais. Ele foi o sumo sacerdote, que não era da tribo de Levi. Então, esse julgo, com o julgo de simplesmente amar o próximo, de que você não precisava seguir aqueles preceitos. Então ele acabou com todo aquele ritual religioso. Né? Meio que eu resumi assim, não sei se ficou meio confuso, mas se você me falar aí que eu dou uma resumida melhor aí, olha. Eu lembro muito bem, e eu gosto muito do texto de Mateus 23, porque ali fala, eu acho que um dos textos que fala mais claro em relação a esse jugo que era imposto sobre as pessoas, né? Era colocado. E até hoje, né, a gente percebe que esse jugo é imposto e colocado sobre as pessoas, não mais pelos fariseus nem saduceus, né, escribas, mas pelo sistema que está aí hoje. Né? Continua sendo um sistema. Não é, vamos dizer assim, a religião judaica, né, que também tem, né, mas se referindo a nível Brasil, são as religiões que tem aí, né? Eu vou ler só um pedaço. Exatamente, eu acredito, na minha opinião, Oliver, que é basicamente a mesma coisa. O mesmo sistema religioso que existia naquela época é o mesmo sistema religioso que coloca fardos pesados. Pensa, você tem que trabalhar, você tem que dar 10% do seu salário, do seu dinheiro. Se a denominação não pede dízimos, você tem que, de qualquer forma, contribuir com dinheiro para sustentar ela. Você tem que ir, pelo menos, ali uma vez por semana. Você é obrigado a comer aquele pão físico, fazer aquele ritual que é sem necessidade nenhuma, esse não é o pão que o Messias falou. Ele jamais, se o Pai é um criador espiritual, ele jamais faria uma doutrina da pessoa comer um pão físico, entendeu? Você tem a obrigação de ir naquele templo, tá ali, porque ali você só vai ali ouvir uma pessoa falando. Quando os apóstolos se reuniam com a verdadeira eclésia, né, com a verdadeira igreja, várias pessoas falavam. Todos tinham a chance de poder falar, de poder aprender uns com os outros. E por que eles tinham tanta essa necessidade de aprender? Porque a maioria estava saindo da religião judaica, então era difícil para eles quebrar preceitos que vieram de familiares de anos e anos atrás. Então eles tinham que estar sempre um dando forças para o outro, um instruindo o outro, mas todos tinham oportunidade de falar, todos tinham a oportunidade. Quando eles faziam recolhimento, quando o pessoal, Paulo teve a ideia de juntar o pessoal e recolher o dinheiro, que jogaram aos pés dos apóstolos, os apóstolos dividiram o dinheiro em partes iguais para todos os membros, para que uns não tivessem mais que os outros, para que eles estivessem todos na mesma quantidade, para que eles fossem iguais, né? Assim dizendo, né? Então, o que ensinam dentro dessas denominações é pura mentira. E a gente sabe quem é o pai da mentira,
o Messias deixou muito claro para a gente. Ele deixou... E o principal de tudo é que toda vez que ele se referia a religiosos, ele se referia como raças de víboras, como serpentes, e são a descendência da serpente. Também é um outro vídeo que eu estou preparando, cara, que vai ficar muito legal aqui, falando sobre a descendência da serpente. E esses religiosos, tanto aqueles naquela época quanto os de hoje, são descendência da serpente que estão envolvidos nessa mentira toda, envolvendo o pessoal até hoje. Com dois propósitos: afastar o homem do Criador, que é um dos pecados, né? Pois o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, esses religiosos fazem com que idolatrem deuses pagãos, como o mitraísmo, como essa idolatria maçônica aí em cima do sol, tudo isso, né? Outra coisa, afastar o homem do seu próximo, porque dentro desses templos, a maioria deles se prega o alto ego de cada um. A pessoa está sempre tendo que estar bem sucedida financeiramente, a pessoa está sempre tendo que ter bênçãos, a pessoa está sempre tendo que estar materialmente melhor do que o seu próximo, entendeu? Sendo que o maior será o menor entre vocês, o próprio Messias falava, né? E pode ver que toda vez que o Messias se referia a eles, lendo um texto que eu peguei aqui rapidinho de Mateus, no capítulo 5, versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas, dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, poxa, é um tapa na cara dos religiosos, principalmente daquela época, que o Messias estava contra eles. Isso fica bem claro, entendeu? E agora, desculpa ter te interrompido aí, Oliver, dá sequência naquele texto lá que você queria ler pra gente. Tá tranquilo, Thiago. Não tem problema nenhum, não. Foi muito bem colocado a sua linha de raciocínio aí, cara. E esse texto que você acabou de falar de Mateus 5, 20, eu tinha separado aqui, estava aqui já no monitor para ler, você já até leu. São textos, assim, chave, né? Para poder realmente mostrar o quanto desagradava o sistema religioso, e quanto desagrada ainda hoje ao nosso Pai. Eu lembrava aqui de Mateus 23, Tiago, né? Que fala assim, então falou o Salvador à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis e fazei-as, mas não procedeis com conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-las. Quer dizer, essa parte aqui do fardo pesado, a gente percebe que é apenas colocado sobre os ombros daqueles que seguem aquela determinada religião. Sobre esses líderes, sobre esses sacerdotes, eles não têm esse peso. Esse peso ele coloca sobre as pessoas, né? E ainda ele deixa claro aqui que nem com o dedo, nem sequer querem ajudar, né? Movê-las, né? Aqui tá, querem movê-las, mas é ajudar. Uhum. Deixa eu botar o microfone, tá dando um estralo aqui rapidinho. Pera aí, rapidinho. Legal. Esse texto é bem interessante, hein, Oliver? Porque é outro texto, cara, que ele serviu muito bem para o pessoal religioso daquela época e ele serve da mesma forma para o pessoal religioso de hoje. Por isso que eu falo que o sistema religioso é o mesmo. Não tem, para mim, não tem diferença nenhuma. O sistema religioso que o Messias enfrentou cara a cara e que matou ele ainda é o mesmo até hoje. Mas eles mascaram de uma forma... Eles conseguiram mascarar de uma forma que eles colocam o Messias como algo idolatrado ali dentro da religião deles e dizem seguir esse Messias que eles mesmos mataram. Se você for combater o sistema religioso com as palavras do Messias, da forma que você faz, da forma que eu faço, da forma que várias pessoas fazem, o sistema religioso ele cai em cima de você. E muitos religiosos, e eles doutrinam os religiosos para que eles caiam em cima de você também. Os religiosos, muitas vezes, antes de questionar alguma coisa, eles não aceitam pesquisar sobre aquilo, se aprofundar sobre aquela verdade. Eles já vão debatendo com aquilo que eles ouviram. Pô, tem gente que manda comentários assim,
Mas Jesus falou, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, pensando que tem que dar dinheiro para denominação religiosa, sendo que o Messias, eles não leem um versículo antes que o Messias falou assim, ó, de quem é a inscrição, de quem é a figura nessa moeda. É de César, então dê a César o que é de César. Desse dinheiro você pode pagar todos os tributos a César. Pode dar o dinheiro que for a César, mas dê ao Deus, ao Criador, o que é do Criador. Que seria o quê? O amor, a misericórdia, a fé, a compaixão do próximo, toda essa bondade de coração. Não seja como a descendência da serpente, seja a descendência da mulher. Depois que o pessoal assistiu esse vídeo que eu vou fazer, vai ficar mais claro de entender isso aí. Muito bom, Tiago. Poxa, ficou bem claro até essa parte aí da esfinge, que ele pergunta de quem é, né? De quem é essa cara? De César. Pô, não tinha visto por esse lado aí, tá vendo? Isso que é bom a gente conversar. É muito, muito legal perceber que estava se falando de imposto, né? Pagar a César, o que era dele, né? E o que o nosso pai quer é a justiça, né? O amor. E você vendo também, Oliver, deixa eu ver se eu acho aqui, porque hoje em dia nenhuma instituição religiosa, elas pagam impostos. E tem um texto, se eu não me engano, eu acho que é esse mesmo, quer ver, deixa eu ver se isso, é esse aqui, ó. Não, ó, você vê que na época existiam, na época do Messias, os publicanos, eles eram os coletores de impostos. E em Mateus, no capítulo 9, do versículo 11 ao 13, diz assim, que os fariseus observaram porque o Messias comia juntamente com publicanos e pecadores. Então eles foram questionar os apóstolos assim, poxa, por que o seu mestre come junto com publicanos e pecadores, né? E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Então, você percebe que, para o sistema religioso da época, os coletores de impostos eram vistos como pessoas ruins, entendeu? Por mais que eles estavam ali fazendo o trabalho deles, eles eram vistos como pessoas ruins porque eles estavam cobrando tributo, que era necessário para o governo, né? Tanto que o Messias, e eles foram questionar o Messias se era, vamos ver o que ele fala sobre o tributo, né, sobre o imposto. E o Messias fala, dê a César o que é de César, ele estava pouco se importando com o dinheiro, né? Mas deu ao Criador o que é do Criador, né? Então você vê que hoje em dia o próprio sistema religioso ainda não paga impostos, cara, para você ver como é a mesma coisa que era combatido pelo Messias, ainda é nos dias de hoje. Eu estava procurando aqui um texto, né, que fala, você citou aí a questão dos religiosos, o pessoal que ainda está preso no sistema, e eles, se possível, até se pudesse, né, na verdade, eles até bateriam, até matariam, né, quem fala o contrário do que eles aprenderam. E a gente viu que na época que o Salvador esteve aqui na Terra, foi assim que aconteceu, né? Eles até matar o próprio Salvador. E com a gente é diferente. Eu estava procurando aqui um texto, cara, uma passagem que fala justamente disso, cara. Isso, tem, é verdade. Se em alguma carta de algum dos apóstolos, acho que é de Paulo. Me parece que sim. Aí fala que eles vão matar em nome, né, de Deus. Em nome do Criador, é verdade. É verdade. Você pode ver, Oliver, quando você começa a falar sobre essas coisas para as pessoas, as pessoas vêm contra você totalmente, entendeu? Elas acham que, seguindo um sistema religioso, elas estão seguindo o Messias, mas estão indo no caminho contrário. E é como o próprio Messias dizia lá em Mateus 23, 23, né? Mateus 23, desculpa. Praticamente o capítulo todo, né? Isso eu acho aqui. Eu estava até lendo agora, eu estava procurando aqui o versículo. Você vê que tem uma profecia que o Messias faz para o dia do julgamento também, que é realmente também em cima dos religiosos, que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então o Messias lhe dirá
lhes dirá abertamente, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso será no dia do julgamento. Então, para quem será essa frase? Para as pessoas que, profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos muitas maravilhas. Esse é o pessoal que, infelizmente, está preso no sistema religioso e não enxerga a verdade, cara. É bem triste até ver isso aí, porque as pessoas que estão lá, elas não se instruíram, elas seguem a instrução de outras pessoas, talvez de um pastor, de um padre, ou de um familiar religioso, né? E acaba indo contra elas, né? E acaba seguindo essas pessoas que, poxa, no dia do julgamento, infelizmente, se elas não tiverem um amor ao próximo, elas vão ouvir essa triste frase, pessoalmente, do próprio Messias, né? E interessante aí no finalzinho desse texto, está onde esse texto mesmo? Mateus 23, né? Esse é Mateus, no capítulo 7, eu li o versículo 22 e 23. Mateus 7. No finalzinho, me parece que você falou assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, é isso? Isso, é isso aí. Essa é a parte, mas eu não sei, Thiago, se você está entendendo onde eu quero chegar. Mas, deixa eu só achar aqui. É isso mesmo, no 23 até. Para mim, Thiago, essa é a parte mais preocupante, né? Porque quando ele fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, Thiago, uma coisa que as instituições, né, elas não comentam, elas não tocam no assunto, elas não procuram ensinar, explicar, apenas se for o caso de ler, né, se for houver a necessidade de ler, eles leem, mas passam direto. E curiosamente, ninguém também procura saber o porquê, porque ele fala que apartai-vos de mim que pratica a iniquidade, né? Essa prática, né, Thiago, ela é corriqueira, né? Vamos colocar assim, não sei se você entende o que é corriqueira. Vamos falar claro. Assim, ela é repetidamente feita, isso, nas instituições religiosas. Toda instituição, ela pratica a iniquidade. Toda instituição religiosa, né? Vou acrescentar para não ficar instituição, mas toda instituição religiosa, ela pratica a iniquidade. Então, esse recado, essa afirmação do que o Salvador fez aqui, é para quem pratica a iniquidade, né? Então, partindo desse ponto de que todas as instituições religiosas praticam a iniquidade, quem está ali dentro do local como esse, fazendo parte, cooperando, fazendo qualquer tipo de coisa nesse local, nesses lugares, ele também está incluso. Ele está incluso nesse apartai-vos de mim, né? Eu acho que, na minha opinião, foi exatamente para eles mesmo, Oliver, porque você vê que ele cita dogmas religiosos, né? Vocês não expulsaram demônios no meu nome, nós profetizamos em teu nome, falamos em teu nome, é como assim, são pessoas que pensam que estão colocando pessoas dentro daquela instituição, elas estão buscando pessoas para Jesus, entendeu? É esse exemplo, né? E são essas pessoas que, infelizmente, estando dentro desses dogmas religiosos, tanto dentro dessa mentira do sistema religioso, está praticando iniquidade. Por isso que no final, em Apocalipse, tem um grito de sai dela, povo meu, entendeu? Da grande Babilônia, a grande confusão. Porque se você for ver bem, toda a religião é uma grande confusão. Poxa, dízimo, o que tem a ver? Dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era o sustento dos levitas, era aquele ciclo levítico, né? Para os levitas terem a comida e poderem repartir. Dá de exemplo, repartindo com os órfãos, com as viúvas e tal. Mas, poxa, hoje dízimo é dinheiro, sustenta ali um cargo hierárquico, que é um pastor. Pô, o Messias falou que não era para ter hierarquia entre homens e homens. Não era para existir nicolaísmo. Mas dentro da religião existe. Poxa, então é uma grande confusão, né? Poxa, mas o templo, as pedras do templo não se fenderam, o véu não se rasgou, o Messias não é um pastor, não é um sumo sacerdote. Ah, mas lá tem um pastor, lá tem um sacerdote, lá tem um templo novamente, lá tem um altar. Para que tem um altar? Tipo, tem um púlpito. Tem um só pastor que toda semana ele vem repetindo sempre a mesma coisa. Repetindo, abrindo a Bíblia. O pastor evangélico abre a Bíblia que foi compilada pela católica
e ler um texto ali aleatoriamente que vai ser para aquela sua semana ali, que vai servir para a sua vida. Então, poxa, isso é uma grande confusão. Por isso que tem aquele grito de sai dela, povo meu, né? Que é para que saia da grande Babilônia, a grande confusão. Pois é, então a gente percebe, Tiago, que eu estava assistindo esses dias, né? E aí se confirma até essa tese, né? Eu assisti o filme 1984, um filme que até o Rubens ele disponibilizou para quem quisesse baixar. Eu baixei e assisti. E fala mais ou menos sobre isso, a ignorância, né? A pessoa que não tem informação, a pessoa que não busca, né, conhecimento, né? Ela é facilmente manipulada, ela é facilmente enganada. Uhum. Então, por conta dessa ignorância e o sistema religioso, Tiago, interessante de tudo isso, eu não lembro onde é que está essa passagem de cabeça assim, mas eu lembro que tem uma passagem que fala assim, ó, que a gente deve crescer até chegarmos à estatura de homens, né? Ou seja, eu não sei se estou misturando os textos, mas vê se você vai entender. Certo. E quando meninos, na fé, né, a gente tomava leite, e aí a gente vai começando a tomar um alimento mais forte, mais sólido, né? Então, esse alimento sólido, mais forte, as instituições, ela não dá. Ela mantém as pessoas no leite, mantém as pessoas meninos na fé, justamente porque se a pessoa, como é o caso de muitos, e foi o meu caso, de Tiago, de muitas pessoas que passaram pela instituição, mas depois conseguiram se libertar, foi quando começamos a procurar algo sólido e crescemos nessa estatura, né, espiritual, né? Então, o pessoal, eles continuam presos lá e tomando apenas leite. Eles nunca vão crescer espiritualmente, quando estiver lá dentro, porque a ideia é justamente deixar ou melhor, manter eles ignorantes, sem realmente conhecimento. Não estou aqui falando mal, viu, Tiago, das pessoas, não. Eu estou falando assim, que eu vivi isso também, né? Eu estou falando de uma realidade que eu vivi e eu acredito que você também viveu, de que lá a gente só recebe o básico. Jesus é bom, Jesus te ama, Jesus é maravilhoso, e é isso mesmo. Bom, aí também é uma coisa que chega a ser perigosa, porque é só falácia, né? Quando parte para a prática mesmo, que a pessoa tem que mostrar esse amor, que a pessoa tem que realmente chegar junto com aquele irmão que está com a dificuldade, um problema, a gente não vê. Então, e a cada vez que passa, isso é uma verdade tão forte, tão gritante, que as instituições elas estão vivendo assim. Hoje está ali dentro, o pastor manda abraçar, a pessoa abraça. Saiu dali, acabou. Às vezes cria aquela pandemia ali, um grupozinho ali, outro grupozinho aqui, mas o amor que deveria ser realmente para todos e por todos, isso não existe. Isso é uma mentira, é hipocrisia, né? Além de todo esse como é que fala, esse pecado de iniquidade, de nicolaísmo, toda essa coisa aí, ainda vem essa hipocrisia, né, por parte das pessoas que começam a repetir essa hipocrisia porque os líderes incentivam as pessoas a repetirem essa hipocrisia. Agora você vai abraçar seu irmão, agora você vai dizer que ama, agora... Entende? Então, parte realmente do coração, né? Eu lembro, Tiago, que o Salvador, né, quando ele fala dos dois mandamentos mais importantes, ou seja, os dois mandamentos sendo resumidos em dois, os 10 mandamentos sendo resumidos em dois, ele fala que devemos amar ao Pai acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. O que você dá a entender, Tiago, pelo menos para mim, né, que a instituição, os fardos que é colocado, as coisas que são impostas, a liturgia, toda a liturgia religiosa que é praticada, não tem valor nenhum, não leva a lugar nenhum, apenas, aí eu digo, leva assim, a pecado de iniquidade. Você entende? Leva ao pecado de iniquidade, não vamos dizer assim, a salvação. Não leva. E esses dias eu estava conversando com o pessoal no Hangout, e um rapaz, até eu esqueci o nome dele agora,
e eu devo fazer o hangout com ele depois. Ele é cientista e estudioso da Bíblia também. E ele fala assim que a religião é um mal necessário, né? Ou seja, as instituições, né? Por mais que o Salvador, que aí a gente sabe, a gente está falando sobre isso aqui. O Salvador, ele pregou, ele falou contra as instituições, né? As instituições. Então, ele coloca do ponto de vista dele que mesmo assim é um mal que é necessário existir, as religiões. Que aí, quando a gente entra na questão da salvação, aí ele fala assim, que salva as pessoas, a religião, a instituição, salva as pessoas. Por quê? Por exemplo, né, uma pessoa que ele praticava maldade, matava as pessoas, ele roubava. Quando ele vai para a instituição, quando ele se feria, ele para de fazer essas práticas. Então, salva aquela pessoa de fazer as práticas e salva a gente de ser vítima das práticas daquela pessoa. Você entendeu? Por que ele quis dizer que é um mal necessário? Mas aí eu volto, né, e pego um exemplo que até o Rubens uma vez deu no hangout comigo. Existia uma cachorrinha, né, e essa cachorrinha ela tinha as 4 pernas, né? Então, o dono da cachorrinha ia posteriormente ter um filho. Eu estou contando mais ou menos do meu jeito, mas acho que vai dar para entender. O dono da cachorrinha tem um filho. Antes desse filho nascer, a cachorrinha ela perdeu uma das suas pernas. Tinha 4, passou a ter 3. Quando o filho nasceu, ele viu a cachorrinha com a perna improvisada. Entendeu? Mais ou menos. Viu que a cachorrinha estava com a perna improvisada. Aí ele pergunta para o pai, né? O pai, por que a cachorrinha ela tem uma perna diferente? As outras 3 são iguais e essa aqui é diferente das outras 3. Aí ele fala, não, meu filho, porque ela perdeu a perna. Então, por isso que teve que ser colocado. Foi, vamos dizer assim, um mal necessário. Adaptou uma perna mecânica, o que seja, para aquele cachorrinho. Mas aí vem a pergunta, se a cachorrinha ela não tivesse perdido a perna e fosse realmente como ela é, né, que no real são 4 pernas, 4 patas, né, 4 pernas, não seria melhor? Então, assim, essa questão do mal necessário foi colocada porque houve uma adulteração, houve uma coisa ruim lá atrás, né? Ou seja, o apontamento da perna da cachorra, no caso, né? Então, a ideia de que esse mal, ele é um mal necessário, é por conta de uma mentira que já foi implantada na cabeça das pessoas lá atrás. É verdade. Entendeu? Porque... Pode falar, Thiago. Não, pode terminar, desculpa. Não, tudo bem. Assim, se não fosse colocado essa mentira lá atrás e viesse com a verdade desde sempre, as pessoas iam entender da forma mais natural possível o que a gente fala. Mas como houve essa alteração lá atrás, essa mentirada toda, hoje, quando a gente fala da forma que a gente fala, eles se estranham, né? Apesar de que está anormal, mas eles não conseguem ver. Pode falar, Thiago. É verdade. Não, o que eu ia falar a respeito da religião hoje, na minha concepção, é o seguinte, é que ela é meio que como uma anestesia, né? Pessoas que são usuárias de droga, vão lá, estamos libertas, pessoas, vamos supor, um assassino, vai lá e pensa estar liberto, né? Se isso, o que poderia libertar a pessoa? Isso não depende da religião, entendeu? Isso vai de dentro do coração de cada um. Se a pessoa ouvir as verdadeiras palavras do Messias, é muito mais fácil ela se libertar do que tendo a religião, entendeu? Porque isso vai dentro do coração da pessoa. O arrependam-se veio desde João Batista, antes do Messias, entendeu? Ele preparou o caminho para o Messias. E ali não tinha religião. E as pessoas já se arrependiam. Então isso já libertava as pessoas, né? A religião, eu falo que ela é uma anestesia, por quê? Porque a pessoa vai para dentro dela. Mas se de repente um dia isso acabar, a pessoa que está dependente daquele pão físico, que é um pão que nunca sacia a fome de ninguém, é um pão que
é o contrário do que o Messias falou. Ele diz, aquele que vier a mim e comer desse pão, que é o ensinamento dele, jamais terá fome. Tanto que depois que eu ouvi isso, depois que eu entendi isso, eu nunca mais precisei voltar para dentro de denominação nenhuma, entendeu? Depois que eu entendi qual o propósito dele, as palavras dele, quais os ensinamentos dele, o que ele quer que a gente faça, o que a gente deve fazer para herdar uma vida ao lado do nosso Criador, eu nunca mais precisei comer aquele pão físico que não sacia a fome de ninguém, entendeu? Então, se um dia as denominações acabarem na vida dessas pessoas, porque um dia a Babilônia vai cair, um dia isso vai acabar, toda essa anestesia que foi dada vai acabar. A pessoa que está com a casa firme em cima da areia, em cima da denominação, quando a enxurrada vier, ela vai voltar a fazer o que era antes. Se o coração dela não estiver nos ensinamentos do Messias, isso vai tudo por água abaixo. Então é apenas uma anestesia, entendeu? Não sei se ficou claro isso que eu quis passar para vocês. Sim, Tiago, eu entendi perfeitamente e faço coro com você, porque o que a gente mais vê, Tiago, e é uma verdade, se as pessoas pararem para analisar com mais frieza as coisas e com atenção, vai perceber que isso é uma verdade presente. Eu sou uma testemunha disso, Tiago. Quando eu era evangélico, né, eu me escondia debaixo de uma capa. Não, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, tal. Mas minhas práticas, cara, não eram de agrado ao Pai, não. Não era. Eu maltratava minha esposa, eu brigava constantemente, e ainda por cima, eu brigava e tinha que ir até o guia, o guru, o pastor, para dizer, pastor, a mulher tá assim, tá assada, estamos com problema, e não sei o quê. Aí ele vinha, intervia, aquela coisa toda, e eu passando perigo ainda, né? Em tempo do cara pegar minha mulher ainda. Então, assim, tem isso também, né? Verdade. Então, é verdade, tem sim. Você entendeu, Thiago? Então, assim, essa ideia de que, pô, agora eu sou evangélico, eu boto um paletó, que eu nunca, na verdade, nunca gostei. Nada contra o cara que gosta de usar paletó, não é isso não. Eu nunca gostei de paletó. Eu tenho um só aqui que eu estou começando a usar porque eu estou fazendo alguns vídeos, eu estou usando paletó e tal. Mas eu nunca gostei de usar, é meu jeito, né? Mas assim, aí o cara que gosta de usar paletó, bota o paletó, bota aquela Bíblia assim e tal, e aí vai. Não, agora eu sou uma nova criatura, que Deus está me usando e tal. Cara, vai ver a vida, não estou mandando ninguém ver a vida de ninguém, não, mas eu digo assim, vai ver a vida dessa pessoa intimamente, com a mulher, com os filhos, com os irmãos. Rapaz, é poucos que se salvam, vamos dizer assim, né? São poucos que realmente mudam definitivamente. Que ainda por cima, ainda tem aquela coisa, né, Thiago? Não sei se aconteceu com você, mas comigo, quando eu comecei, realmente, comecei a ir para a igreja evangélica, eu mudei com relação a alguns amigos. Eu me achava, assim, pelo fato de eu estar caminhando um caminho diferente, eu me afastei deles, não queria falar com eles. Até meus pais, né, biológicos, eu comecei a tratar de forma diferente porque eles eram católicos ainda, e eu tinha aquela coisa, não pode, entende? Então, assim, cara, não tem realmente, é como você falou, é uma anestesia. É uma anestesia, e isso tem um prazo. A pessoa vai voltar a ter sede, né? Vai voltar a ter fome, e eu não estou falando de coisa física, eu estou falando de espiritual, né? Porque ele fala que quando beberes da água que ele dá, nunca mais terá voltado a ter sede, né? Então, quando está se referindo a uma verdade que é o Salvador, é isso que acontece. Quando a pessoa realmente se liberta, não pela instituição, mas sim pelo próprio Salvador, né? Realmente a pessoa é livre. E eu queria perguntar, Thiago, né, aproveitar estar falando disso, eu lembro que você citou um texto aí, que, falando sobre largar as velhas práticas, e me parece, Thiago, que está falando ali da prática do judaísmo, né? E hoje, eu não sei se isso se enquadra, Thiago, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, se enquadra na realidade hoje. Vamos colocar aqui contexto nosso, dia a dia, Brasil. O que seria largar essas velhas práticas? Será que está se referindo, Thiago, assim, o cara que bebia, não bebe mais, o cara que fumava, não fuma mais? Será que esse texto, esse contexto que está falando lá das velhas práticas, deixando as velhas práticas,
ela pode ser colocada, encaixada nessa situação? Qual é a sua opinião sobre isso, Thiago? Olha, se é o texto, vamos ver se é esse texto que eu estou pensando, é aquele que ele fala assim, não, ninguém coloca remendo de pano velho em vestido novo, alguma coisa assim, coloca vinho velho em odre novo, alguma coisa assim? Pode ser. Para mim, esse texto, na minha opinião, ele se refere realmente a práticas do judaísmo, a práticas da antiga aliança, da lei de Moisés, entendeu? Se a gente for puxar para os dias de hoje, você pode até pensar que poderia até ser, mais ou menos assim dizendo, mas qual que é a minha opinião quanto a essas coisas? A gente tem que ter em mente o seguinte, o que é realmente o pecado para o Criador? Seria o Messias passou para a gente duas formas de pecar. Uma ou você amando a Deus e amando ao seu próximo, né? Essas são as duas formas passadas pelo Messias como formas de haver um pecado. O Oliver caiu, voltou. Oliver, você me ouviu ou não? Não ouvi, não. Deu uma queda aqui rápida. Acho que conta da chuva, está chovendo bastante aqui. Certo, eu vou resumir rapidinho o que eu falei, né? O Messias passou para a gente 2 mandamentos, né? Um mandamento que vale como 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Então a gente teria em vista que essas são 2 formas da gente pecar, né? Indo contra Deus, indo após outros deuses, seguindo outros deuses, como deuses que não existem na verdade, né? E contra o nosso próximo, né? Quanto isso de usando drogas, bebida, se você colocar que nós somos o templo do próprio Criador e estamos fazendo mal contra esse templo, que seria o nosso corpo, a gente também estaria pecando de uma certa forma, entendeu? Então é algo que todos devem, se todas as pessoas soubessem a verdade, elas pensariam nisso, entendeu? Se você estaria pecando contra o Criador de uma certa forma, porque nós somos o templo dele. Então, todas essas coisas causariam mal à nossa saúde, ao nosso corpo, que a gente deve cuidar, pois a gente recebeu dele para que a gente tivesse aprendizado nesses poucos anos que a gente vive aqui nessa vida material, né? Então, esse texto pode ser levado sim, mas eu acredito que ele realmente fale diretamente para os judeus, porque eles tinham uma convicção muito grande e era uma doutrinação muito pesada em seguir os mandamentos da lei de Moisés. Então, era muito difícil para eles largar toda aquela doutrinação de anos e anos. É por isso que o Messias, em tempos, falou, aquele que agora será filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. Então, por quê? Porque entre um pai e um filho, o pai decidindo seguir a religião judaica, ele já seria contra o próprio filho. Muitas pessoas pensam que nos dias de hoje, fim dos tempos, é pai contra filho, filho contra pai, mas não, ele estava apenas falando da própria religião, da própria doutrinação da religião. O pai gostaria de seguir a lei de Moisés, não acreditou nos ensinamentos do Messias, e o filho acreditava nos ensinamentos do Messias. Então ali ficaria filho contra pai, pai contra filho. E também, a gente pode pegar como base hoje. Tem famílias que uma pessoa está liberta da religião, dos dogmas religiosos, e essa pessoa vai falar para o pai, para a mãe, para os avós, para a namorada, para o namorado, para o marido, que os ensinamentos do Messias são dessa forma, que a religião está mentindo, que a religião está fazendo isso, e vai ficar um contra o outro. Tem pessoas que não aceitam a verdade, não são todas que vão aceitar. Não adianta a gente falar, repetir, a pessoa não aceita. Tem pessoas que jamais vão aceitar, entendeu? Mas quanto a isso, de práticas erradas, se for contra o pecado, você pode contar, porque é aquela frase do arrependa-se enquanto ainda há tempo. Enquanto você tem fôlego de vida, se você colocar a mão, você tem que saber o que é o pecado. Então, se você estiver fazendo algo que vá contra o seu próximo, ou algo contra o seu Criador, então pare de fazer enquanto é tempo. É simples, o evangelho é bem simples. Para que tudo isso? Para que um dia você possa herdar, o nosso espírito vive eternamente. Se você fizer isso da forma correta, você não vai ter apenas esses 100 anos aqui nessa vida material
ridícula, controlada, dominada, entendeu? Você vai ter uma vida juntamente espiritual com o seu próprio Criador, que é algo que a gente nem sonha como é. A gente só pode até meio que pensar assim, mas não entra na nossa mente humana, no nosso cérebro pequeno aqui, não entra como é os benefícios dessa vida espiritual eterna. Beleza, Thiago. De umas quedas aqui, cara. Eu vi, tá muita chuva aí. Você tá em Salvador, né, Oliver? Eu não moro em Salvador, eu moro em Dias D'Ávila, uma cidade bem perto aqui de Salvador, mais ou menos 40 minutos de Salvador. Legal. Uma cidadezinha. A cidade quase que tem minha idade, ela é mais nova do que eu, tem 32 anos, a cidade de Dias D'Ávila, eu tenho 34. Caramba! Bom, eu tenho mais... Com 2 anos. Eu tenho mais uns 10 minutinhos daqui, Oliver. Eu vou precisar dar uma saída daqui uns 10 minutos. Você queria fazer mais alguma pergunta? Eu separei 2 textos que eu queria só comentar rapidamente aqui para o pessoal, que seria o quê? Formas de doutrinas como oração. Acho que a maioria do pessoal já sabe que o Messias pega e cita como os religiosos oravam. E ele mostra que bastando você ir sozinho, sem ser na frente de ninguém, entrando no seu quarto, no seu aposento e orando somente você e o seu Criador, é assim que o Criador realmente vai ouvir sua oração. E na frente os religiosos costumavam fazer isso nas esquinas das ruas, como está escrito aqui em Mateus, no capítulo 6, em pé nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. Ele vai contra esse tipo de doutrina, mostrando que bastando você estar no seu próprio aposento, você alcança os ouvidos do seu Criador, né? Contra dinheiro, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Vários versículos, não junteis tesouro nessa terra, algo que é muito pregado dentro das denominações religiosas, principalmente das evangélicas. Quanto à esmola, a maioria dessas denominações, elas colocam meio que uma máscara para arrecadar dinheiro, como se elas fossem ajudar as pessoas mais carentes, as pessoas que necessitam. E isso não cabe a denominação nenhuma. Isso cabe a cada um fazer diretamente ao seu próximo. Então ele mostra que a mão esquerda não veja o que a mão direita faz. Então já quebra totalmente essa doutrina religiosa que eles colocam. Não é nenhuma doutrina, é meio que uma máscara para arrecadar mais dinheiro. Arrecadam 100 mil reais, doam 10 mil e ficam com 90 mil aí para o bolso da instituição. Então, é meio que uma máscara que faz por trás disso a pessoa dar o seu dinheiro achando que está fazendo bem a alguém, mas no dia do julgamento, quando estiver de frente com o Criador, o próprio Criador vai olhar para essas pessoas e vai falar: poxa, vocês fizeram o que? Eu dei o dinheiro para o meu pastor, para o meu padre, mas ele vai falar: mas e você realmente? Fez alguma coisa ao seu próximo? Fez alguma coisa a alguém? E vai acabar que não fez nada, porque isso cabe a cada um fazer ao seu próximo, não é? Você não pode terceirizar essa prática que é de ajuda ao próximo, de ajuda uns aos outros. Então, esses foram alguns textos que eu peguei aqui, que são muitos. Nossa, eu peguei só o livro de Mateus, mas assim, são muitos mesmo. A gente ia ficar a noite toda aqui comentando sobre todos esses versículos. Se a pessoa pegar o livro de Mateus de ponta a ponta, tendo consciência de que os saduceus, que os fariseus, que os mestres da lei, que os sacerdotes são os religiosos da época, que esse sistema religioso que tinha na época, com templo, com sacrifício, com levitas, com tudo isso, com dinheiro, são os religiosos de um sistema religioso que hoje nós temos o mesmo sistema religioso, é basicamente a mesma coisa. A pessoa lê Mateus, Marcos, Lucas e João, enquanto o Messias estava vivo, ela vai ver que ele debateu dia após dia contra esse sistema religioso, contra a religião. E que esses religiosos planejaram a sua morte e realmente o mataram. E após isso, os próprios apóstolos voltaram no templo para tirar as pessoas de dentro dessa religião. Os próprios apóstolos lutaram contra isso, muitos morreram também lutando contra isso. E no final das contas, tudo contra esse sistema religioso que existia naquela época e que hoje está até paganizado, está misturado com outros deuses. E como naquela época também já estava, né? É basicamente a mesma coisa.
Pois é, Tiagão. Foi um texto aí que você leu, não foi? Isso, eu peguei aqui Mateus no capítulo 6, mas eu tenho vários. Aqui em Mateus 27:12, os sacerdotes planejando a morte do Messias, eles indo atrás do Messias para matar eles. Se a gente pegar aquela parábola, várias parábolas que o Messias fez, mas vamos pegar como exemplo aqui a parábola dos lavradores, que está em Mateus, no capítulo 21, do versículo 33 ao 46. Poxa, a gente vê que o Messias está falando na parábola totalmente contra o sistema religioso e está falando do galardão que eles vão ter no dia do julgamento. Então, as pessoas têm que realmente abrir os olhos a quem elas estão seguindo, né, e procurarem aí buscar a verdade, né, porque a verdade é muito simples, cara, é muito leve, né, é bem diferente do que esses pastores, padres ensinam aí, colocam as pessoas dentro de um aprisco, né, mas aquelas verdadeiras ovelhas, quando ouvirem a verdade, quando ouvirem as verdadeiras palavras do Messias, elas vão ouvir e vão sair para fora. Beleza aí, Tiago. Eu fico feliz, cara, já que o tempo também já está chegando aqui no final para a gente. Eu quero aproveitar, Tiago, e agradecer a você pelo convite, né? Estou muito feliz de ter conhecido você e ter poder, né, esse papo aqui muito legal, um papo muito gostoso, né? Falando do nosso Criador, sem fazer liturgia, e sim um papo, onde a gente está assim, trocando ideias, aprendendo. Aprendi muita coisa. Eu vou assistir novamente, porque durante o bate-papo aqui a gente pega uma coisa e outra, mas quando a gente assiste de novo, a gente aprende mais algumas coisas. E assim, cara, eu estou muito contente. Eu espero receber convites, né? Que na verdade já foi feito, né? Para voltar outras vezes para o seu canal. E quero combinar assim que no próximo, né? Eu vou convidar você para o meu canal, a gente fazendo um canal lá, ou na Rádio Opa, ou no outro lado, com Dória, quem sabe. A gente vai combinar direitinho, né? Eu agradeço, cara, ao pessoal que passou aqui também e acompanhou. Muito, muito, muito legal mesmo. E deixo aí o meu forte abraço, cara, e agradecimento a você. Legal, Oliver. Eu que te agradeço, cara. O papo foi muito bom, passou muito rápido. Tá dando quase 2 horas aqui de bate-papo. Eu nem vi o tempo passar. Só 5 minutinhos. Eu vou aqui só abrir o portão e já volto. Vá falando enquanto isso, por favor. Vai lá, vou segurando o pessoal aqui. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí. O tempo ficou um pouquinho extenso. A gente meio que bateu um papo aqui, não sei se ficou muito claro, mas eu gostaria que vocês deixassem aí dúvidas, que vocês, se ainda ficou alguma dúvida sobre o tema, com certeza deve ter ficado, a respeito do Messias ter pregado contra as religiões, que é um tema que é muito óbvio, né? Que ele realmente ele pregou contra as religiões, dia após dia. Em todos os evangelhos a gente vê isso, os apóstolos também, né? E que é um sistema religioso muito parecido, para mim, como eu já disse, é exatamente igual ao que a gente tem hoje, né? Mas deixe nos comentários qual a posição de vocês sobre isso, qual a dúvida em relação, se vocês tiverem alguma dúvida em cima desse tema, que eu vou procurar depois, eu e o Oliver, a gente vê aí de fazer um outro hangout em cima das dúvidas que o pessoal ficou aí, em cima das perguntas que o pessoal tem, que é lógico, ninguém é dono da verdade, mas assim, com cada um com o conhecimento que tem, a gente poderia estar respondendo para uns e aprendendo com os outros, né? Eu aprendendo com vocês, vocês aprendendo comigo, eu aprendendo com o Oliver, ele comigo e todo mundo aprendendo entre si. Então, o que eu falo aí para o pessoal, deixar as dúvidas aí nos comentários. Oliver, eu ia te convidar para você também fazer o seguinte, se você quiser fazer uma série de questionamentos, a maioria dos questionamentos que o povo religioso ainda tem, para a gente colocar, eu posso preparar alguns aqui também, né? Questionamentos, você prepara alguns aí também, que pode ser que você tenha, ou que os próprios religiosos mais tenham, e a gente pode debater essas perguntas, meio que fazendo um jogo de perguntas e respostas, para passar para o pessoal aí também mais para frente. A gente marca uma data aí e faz um novo hangout aí você, porque eu achei que foi muito legal a nossa conversa aí, achei que foi muito boa. Para mim tá de bom tamanho, cara. Para mim tá fechado. Inclusive, eu aceito, assim. Eu aceito seu convite, viu? O dia que você quiser fazer um hangout aí no seu canal, é só me avisar que eu já
já deixo aqui na minha agenda. Eu marquei no próximo domingo, no próximo eu tenho marcado já com o Ronaldo Amâncio, às 19 horas, que ele vai falar sobre a Adventista do Sétimo Dia, ele já participou dela, vai falar, ele já fez um vídeo junto comigo aqui sobre a Guarda do Sábado, vai falar sobre a ADRA, que é aquela instituição que arrecada dinheiro dos adventistas. Nesse próximo domingo eu já tenho marcado com ele. Tirando isso, eu tinha marcado um com o Martins, ia fazer no canal dele também, lá no Sem Hipocrisia, falando sobre maçonaria, mas parece que ele deu um problema no notebook. Então, por enquanto, eu só tenho no próximo domingo com o Ronaldo. Se você quiser fazer um outro dia, ou se você quiser marcar mais para frente essa semana, colocar uma data que seja bom para você, você me avisa que o convite já está aceito, a gente vai no seu canal fazer um bate-papo legal. E eu te aviso, então, a gente vai trocando contatos, informações aí, e durante a semana a gente mantém o contato e a gente marca. Para mim, eu estou livre, né? A semana aí, só amanhã, lembrar o pessoal que também está assistindo aí, amanhã tem o Hangout com o Rubens, no canal Verdade Oculta 2, o pessoal quiser acompanhar também. O tema também é bem parecido com esse, falando sobre o sistema religioso, né? E deixa eu só lembrar aqui também, Tiago, domingo, você falou que domingo vai ter um Hangout, né? Iria ter, falando sobre a maçonaria, né? Mas está esperando o rapaz aí do canal Sem Hipocrisia arrumar o notebook. Eu fiz um vídeo, cara, falando sobre a Igreja Batista, falando que aqui no Brasil ela veio fundada, foi iniciada pelos maçons, mas, cara, como repercutiu esse vídeo, cara? O pessoal tem caído matando. E quem sabe a gente pode também falar num Hangout sobre esse tema aí, trazer mais informações sobre isso. Eu acredito que, Tiago, que a gente vai fazer vários Hangouts, cara. Eu me estou dando uns porradinhos. Então a gente vai ter temas aí à vontade para estar abordando. E vamos só definir as datas, como é que fala? Acordar, né? Os dias e horas que você esteja disponível também. E a gente entra ao vivo aí. Mas, no mais, eu agradeço, cara. Agradeço do fundo do meu coração. Um prazer imenso ter conhecido você. E quem sabe, final do ano, se nosso pai permitir, eu estarei indo em São Paulo, conhecer o Rubens e posso passar aí, já que você mora em São Paulo, e também te dar um abraço, cara. Legal, Oliver. Eu estou pertinho do Rubens aqui. A hora que você vir aqui, as portas vão estar abertas para você. Espero que você venha. Só me dá um toque, a gente vai se encontrar também. Te agradeço, hein, Oliver. Muito obrigado. Vou deixando meu abraço aqui para todo o pessoal aí que acompanhou o Hangout. E vamos então marcar essas datas aí, que aí depois eu passo para o pessoal também. Quem quiser acompanhar aí, vai estar junto com a gente. Beleza, então eu agradeço aí e me despeço a todo o pessoal. Obrigado a todos que assistiram aí, obrigado pelo carinho. E tamo junto, cara. Valeu, pessoal. Até o próximo Hangout aí. Um abraço a todos.